Pessoal do canal Brasil Notícias, 22 de julho de 2019, sou Rigoli Fagundes. Gente, é o seguinte, o pessoal tá meio que atordoado porque Bolsonaro resolveu fazer uma limpeza dentro do conselho, né, sobre drogas. E aí deixou muita gente agoniada. Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, sininho das notificações e vamos à matéria. Mudança em conselho foi para tirar viés ideológico sobre drogas, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no Twitter, na noite desta segunda-feira, 22, que a redução de vagas no Conselho Nacional de Política sobre Droga foi necessária para retirar a influência da esquerda no tratamento da questão. Há décadas, a esquerda se infiltrou em nossas instituições e passou a promover sua ideologia, travestida de posicionamentos técnicos, publicou Bolsonaro. O decreto que assinei hoje extingue vagas para órgãos aparelhados no Conselho Nacional sobre Drogas e acaba com o viés ideológico nas discussões, acrescentou. Nós somos contra a liberação das drogas, escreveu em seguida o presidente, em letras maiúsculas, para reforçar sua posição sobre o tema. Tá aqui a matéria. Veja só, hoje surgiu uma pequena polêmica, né? Porque Bolsonaro resolveu mexer nessa questão aí do conselho. Tem muita gente achando que o presidente está sendo até preconceituoso. Na verdade, ele está fazendo o que é certo, gente. Tem que acabar com essa palhaçada vamos dizer assim, favoritismo a drogas. Você vê uma coisa, né? Hoje nós vivemos um período em que as drogas, elas... Cara, você anda nas ruas... À noite, você chega numa esquina, tem gente usando droga. Assim, a olho nu, na rua. Sabe? Qualquer hora do dia, qualquer hora do... E a polícia não pode fazer, por quê? Porque o cara é usuário. A esquerda criou um sistema, né, que é meio complexo. O usuário não tem problema, né? É só punir o traficante. O único mal nessa coisa toda é que para existir o usuário tem que ter o traficante, o fornecedor. E aí de um lado, eles tentam, né, dar uma que estão querendo resolver o problema, aí falam, não, vamos punir o traficante, mas não punimos o usuário. Em outras palavras, fingimos que punimos o traficante, mas deixamos livre o usuário, que é para ele continuar comprando do traficante, e a gente faz de conta que não está vendo nada, prende um aqui, outro acolá, depois solta e está tudo tranquilo. Porque vocês prestaram atenção que hoje é assim, prende-se o traficante hoje, amanhã o cara está solto. Então é meio que não resolve nada, é só uma cortina de fumaça, enquanto se estimula o uso de drogas no Brasil. Se estimula, gente. Quando você fala que o usuário, numa determinada quantidade tá lá, tanto não sei quantas gramas é considerado usuário, acima disso é considerado traficante. Quando você faz esse sistema, quando você cria essa narrativa, essa ideologia, automaticamente você estimula, você tá dizendo, fiquem à vontade para usar o que vocês quiserem dentro desse padrão. Só que todo mundo sabe que a droga, ela cria uma dependência química. O cara nunca se satisfaz com um pouquinho. E aí vai se tornar dependente, vai gerar o comércio das drogas, vai ter que ter o traficante é preso, depois é solto, continua o trabalho dele, a polícia vem, prende, ele é solto de novo, e continua o ciclo vicioso rodando. Né? E aí o que nós tivemos? Nós tivemos no Brasil um período, inclusive Fernando Henrique Cardoso é um dos que é favorável à liberação das drogas no Brasil. Gente, pelo amor de Deus. Aí o cara fala, mas tem o álcool, mas tem o cigarro. Tem, concordo com você, tá errado não. O álcool e o cigarro também são drogas, são liberadas, né? Felizmente são liberadas. Mas não é porque o álcool e o cigarro é liberado que a gente vai liberar, tá? Não, mas tem o álcool, beleza, tem o álcool. Só que aí, só porque uma coisa pode ser liberada, não quer dizer que você vai abrir mão de tudo. Tem que ter um pouco de coerência. O correto seria, né, segurar a questão, proibir também a questão do álcool e do cigarro. Só que é uma droga lícita, diferente das outras drogas. Qual é a diferença do álcool para as outras, o álcool e o cigarro? O álcool e o cigarro mata o cara aos pouquinhos. Eis a questão, né? E rende muito dinheiro. Infelizmente, gente, essa é a verdade. Rende muito dinheiro para grandes corporações. As drogas não rendem. Ela rende dinheiro para quem? Para o traficante. O traficante não paga imposto, não paga ICMS. O traficante não tem carteira assinada. O traficante não pode registrar a boca de fumo. Não pode, né?
E aí, eis o porquê é tratado diferente os dois tipos de droga, né? Uma é legal, todo o apoio, né, de uma máquina. O outro não. O correto seria que os dois tipos não fossem liberadas. As duas tivessem que... Mas a gente sabe que não vai acontecer. Porém, a questão da maconha, a questão do crack, né, da cocaína, dessas outras, elas são muito mais pesadas. E o efeito danoso é muito maior e rápido no ser humano. Então, precisa-se, literalmente, de uma erradicação. Eu sei que tem muita gente que vai criticar, e pode ficar à vontade, eu não vou nem me preocupar com isso. Mas a verdade é uma só. Não é justo você ver crianças de 10, 8, 12 anos nas ruas cheirando cola, fumando maconha, usando... Eu nem sei como é que é, cocaína como é que usa, né? Eu sei que crack é pedra, cocaína eu não tenho ideia, é pó, cocaína é pó, né? É cheiro, bom, não sei, também não me interessa, né? Mas a gente sabe que existem inúmeras crianças envolvidas nisso. Famílias que perderam parentes, mães, filhos, gente que são prejudicadas por isso, né? Sem contar o crime que isso, o sistema do crime que isso gera, né? Traficantes brigando por territórios. Então é complicado, gente. Então o que acontece? Nós precisamos fazer uma limpeza em relação a isso. Você pega, por exemplo, anos atrás, as drogas não tinham tanta liberdade quanto tem hoje no país. De 2004 para trás, as drogas eram tratadas com dureza. O uso de drogas era tratado com dureza. De 2004 para cá, PT, a esquerda, foi abrindo caminho aos pouquinhos para ela. Aí entraram artistas, ideologias de não, tem que liberar as drogas, porque se liberar, aí acaba, porque as pessoas vai ter menos. Pelo amor de Deus, a droga é viciante. Algo que é viciante, se você libera e todo mundo passa a ter acesso, as pessoas não vão deixar de comprar porque liberaram. Não, pelo contrário, isso vai acabar matando mais pessoas. Para você ter uma ideia, o cara rouba de dentro de casa para manter o vício, gente. Se isso fosse bom, não destruía famílias. Se isso fosse bom, não destruiria cérebro. Não acabaria com os neurônios do ser humano. Então, eu não sei. Bom, é óbvio que quem usa vai defender, é claro, né? Afinal de contas, está dependente daquilo, tem que defender. Agora, você vê, agora uma pessoa em sã consciência jamais vai querer ter parte nesse tipo de coisa. Ninguém vai querer. Eu mesmo, graças a Deus, nunca usei nenhum tipo de droga, né? A única coisa que eu cheguei a beber foi bebida alcoólica, né? E graças a Deus, há muitos anos não bebo mais. Tá lá, deixa pra lá, acabou, né? Nem cigarro, nada. Graças a Deus, e não tenho a menor vontade de me envolver com essas coisas, porque eu sei o prejuízo que isso aí tem. Porque eu tenho parentes na família que se envolveram com isso e eu sei onde foram parar. Então, se isso fosse bom para a população, não levaria o ser humano à lona. Agora, por que a esquerda deseja que isso seja liberado? Porque é uma forma de controlar a população. Uma pessoa que é drogada, você vê que é uma pessoa que ela não raciocina, é meia lenta, é sugestiva, né? É fácil de você sugestionar. É uma pessoa que praticamente não tem controle, fica à mercê, né, dos traficantes. É uma pessoa que não tem controle da sua própria vida. E é assim que a esquerda quer que os brasileiros sejam. Dependentes de alguma coisa nas quais eles possam controlar. Transformar o povo brasileiro em massa. Você vê, por exemplo, a Venezuela. Venezuela é o país do narcotráfico. É o país do narcotráfico. Por que você acha que a Venezuela está daquele jeito? Porque eles tentaram controlar. Lá as drogas são... E olha o país como está. Se fosse bom, Venezuela era um país rico e forte. Pelo contrário, é um país em decadência, em declínio, né? E, enfim, tá aí, gente. Então Bolsonaro quer fazer essa limpeza, tirar esse viés. Eu mesmo sou contra as drogas. Eu não quero ver os meus filhos, não quero ver os meus sobrinhos usando drogas. Quero ver eles saudáveis, né? Eu tenho certeza que pais que estão assistindo esse vídeo
que têm filhos envolvidos com... sabem do que eu estou falando. Sabe o quanto eles passam por causa disso. Né? Quantos filhos não entram em casa, roubam os pais para manter o vício. Né? Chegam a machucar os amigos, roubar os amigos. A droga tira o controle do ser humano. Destrói o convívio em sociedade com o ser humano. Então, tem que erradicar isso mesmo, tem que combater isso daí. Tem que acabar com isso daí. Traficante no Brasil não pode ter vez. Canal Brasil Notícias. Concordo com o Bolsonaro.